Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e a série escolhida é a série Dirty John, a segunda temporada, né? A primeira é uma história baseada em fatos verídicos e a segunda também, só que uma história não tem nada a ver com a outra, portanto você pode assistir tanto a primeira temporada quanto a segunda. Mas no caso eu vi as duas, vi a primeira Dirty John faz muito tempo, agora eu vou fazer sobre a segunda. O famoso caso de Beth Ann, né, do Broderick versus Broderick, um caso que marcou os Estados Unidos. Mas assim, pessoal, de início eu já vou dar um spoiler, não tem final feliz, tá? Principalmente que Dirty John nunca tem final feliz. Mas vamos lá falar um pouco sobre a série. A série estreou recentemente, ela é recomendada para maiores de 14 anos. Ela aborda o crime e o drama. Ela tem em torno de 44 minutos, 8 episódios e a nota no IMDb, eu vou falar uma coisa, ela é uma junção da primeira com a segunda temporada. Portanto, se a primeira foi ruim e a segunda foi boa, não tem muita concordância. Portanto, a minha nota vai ser bem diferente do que está no IMDb, né? A nota no IMDb tá 7.2 de 10. Nota boa, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a criadora, sobre os atores, que eu vou falar depois um pouco da história, o que eu gostei, o que eu não gostei, minha nota final, tá bom? Então vamos lá falar então sobre a autora no caso, que é a Alexandra Cunningham. Você deve conhecer ela da série Aquarius. Aí temos os atores, um excelente ator, onde eu sou muito fã desde Mr. Robot, que eu fiz até um podcast falando sobre Mr. Robot, que teve um dos melhores finais, na minha opinião, que é Christian Slater. É o Dan Broderick, o protagonista da série, e ele é conhecido por Mr. Robert. Temos também uma outra pessoa de um alto brilho semelhante, que é a Amanda Pitt. Ela é a Beth Ann, que é a outra protagonista, e ela é conhecida de uma série chamada Brockmire, mas já fez vários filmes famosos, tá? Ela é bem badalada. E aí temos Rachel Keller, que é a Linda Colkena, uma importante personagem também, e ela é conhecida de Legion. Agora eu vou falar um pouco sobre a série, o que eu gostei, o que eu não gostei, minha nota final. Mas antes de eu continuar, se você gostou, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Para aqueles que não viram minha análise de Power, eu recuperei minha conta do Facebook. Portanto, você pode curtir lá à vontade. Vou falar agora sobre a série. A série mostra o que, pessoal? A série começa em 1985, onde a Beth está falando com o advogado dela sentada no carro, e aí ela não quer subir porque ela tem medo de encarar o marido. Só que antes ele fala umas coisas que ela não... Às vezes a gente não deve desistir das coisas, a gente pode ganhar ou perder, são coisas da vida. E aí ela decide não assinar o divórcio, que já estava tudo certo no caso do Dan, que é o presidente da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos. E aí ela decide não assinar e acha que vai se dar bem. Vai ter uma outra assembleia, uma sessão judicial, onde não convidam ela. E o que acontece? O Dan conseguiu a guarda dos 4 filhos deles, conseguiu vender a casa que ela gostava e também conseguiu uma grana referente para ela continuar a vida dela, já que ela é desempregada, já que ela depende dele. Só que aí, pessoal, a gente tem que entrar num porém, porque a gente retorna para 1965, quando a Beth conheceu o Dan, que ele dizia que ia se tornar um médico famoso, e ele estava fazendo faculdade, e aí eles começaram um romance, que ele é o Dan Broderick III, e aí eles se apaixonam. Só que ele é um cara meio frio, assim, meio... Ele não demonstra muito atitudes, sabe? Ele é bem na dele. Uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, bem fria mesmo. E aí em 69 ele pede ela em casamento, eles se casam. E aí quando eles vão fazer a lua de mel, na volta, descobre que ela tá grávida da Tracy. Quando ele termina o curso, ele decide se tornar advogado, que ele não quer exercer a profissão só de médico. E aí ele consegue entrar na faculdade de Harvard e mantém os estudos pagando um empréstimo estudantil. Enquanto isso, a família foi crescendo, ela ficou grávida de novo da Jenny, ele decide mudar de carreira. Enquanto isso, ele se mudou para San Diego, na Califórnia, nos anos 70, onde o Dan é contratado no escritório de advocacia famosíssimo, e ele começa a se tornar famoso
Só que enquanto isso, a Betty Ann continua a vida dela normal, só que ela vai cuidando dos filhos dela, né? Ela trabalhou vendendo Tupperware, produtos da Avon, etc. E ela sempre teve umas amigas assim da alta elite, que eram grandes amigas, conforme o Dan foi ficando rico. Só que tem um grande problema em o Dan ficar rico. O Dan foi esquecendo cada vez mais da família. Antes ela teve até um aborto, uma perda de um filho, que ia ser o quinto filho deles. Ela acabou perdendo, ela perdeu 4 dias depois do nascimento, que ela passou mal, não tinha ninguém para chamar, ela chamou a polícia mandou resgate, mas não deu para salvar a criança. E ele nunca se importou muito, ele sempre se focou mais na carreira dele. Por isso que eu falo que ele é uma pessoa bem fria, não demonstrava tantos os sentimentos pelas pessoas. Quando eles mudaram para San Diego, eles decidiram comprar uma casa em La Jolla, num subúrbio da Califórnia. Só que aí o que aconteceu? Conforme ele foi progredindo e se tornando rico, em 82 ele contratou uma assistente jurídica chamada Linda Colquena, que é importante para a gente saber, pessoal, por quê. Em 83 a Beth suspeitava de um caso entre os dois, o Dan e a Linda. Só que aí ela intimou ele a, em um mês, demitir ela, porque ela viu que eles estavam tendo um caso. E ele decide não demiti-la e faz pior, fala, você acha que você manda aqui em casa? Você é sustentada por mim, você vive a minhas custas, você tem tudo graças a mim. Só que ele esqueceu de um detalhe importante, pessoal. Ela sempre apoiou ele em todos os momentos, mesmo quando ele estava literalmente falido, quando eles estavam sem grana, eles viviam de empréstimos e ele tinha vergonha disso, porque ele estava se achando o tal conde ricão, o grande milionário, porque o sucesso subiu a cabeça dele, tanto que ele montou até o próprio escritório dele, foi crescendo, só que ele foi crescendo ferrando outras pessoas, ele foi tentando chantagear médicos e hospitais que fazem algo errado, que dá algum caso errado, ele processava, ganhava a causa, tanto que ele fala antes de ele ter um outro filho, que ele fala que é importante ela ter o filho rápido, porque ele tem medo que nenhum médico vai ter coragem de atendê-lo, tanto que fazem até manda assinar um termo antes de fazer o parto dela. E a gente vai andando pela história, certo? Ele conhece vários advogados consagrados e ele também é um ótimo advogado. E aí ele vai estudando, ele está apaixonado pela Linda Colquena, que é uma bela mulher. Quando ela vê que o casamento dela está desmoronando, pessoal, ela tenta ir fazer tipo um aconselhamento na igreja, de casais, terapia, essas coisas, para ver se salvava o casal. E ela achava que o sofá ia ser importante. Só que eu tenho que falar uma ressalva aqui, pessoal. Eu dei uma estudada na história real. Ela tinha transtorno de narcisismo e ela tinha um transtorno também, onde ela vivia no próprio mundo, onde que ela ouvia as coisas e transformava em outras. Tanto que no final da série a gente vê claramente, quando ela pergunta pro Dan se ele tá tendo um caso com a Linda, ele fala claramente, eu a amo. Isso é a parte verdadeira. A parte falsa que ela cria na mente dela fala, não, eu não tenho tendo nenhum caso, você tá louca. E aí a gente vai passando para outra parte da história, porque tem muita coisa para contar. Ele decide ter uma ideia de como se divorciar dela sem pagar muita grana, e ele vem com uma história que ele precisa de um tempo para pensar na vida. Enquanto isso ela vai ficando com 4 filhos. E aí, num certo momento, ele some, ela decide sair e deixa os 4 filhos na casa dele, na outra casa dele, que ela estava morando numa outra. E aí, quando ela deixa os 4 filhos, foi a pior coisa que ela fez na vida, porque o Dan, como ele é ligeirão, o que ele fez? Ele assumiu a guarda dos filhos, alegando que ela não tinha condições para cuidar dos 4 filhos, porque ele tinha dinheiro e porque ele era um pai mais amoroso na vista. Só que na verdade ele chantageava todo mundo e tinha todo mundo a favor dele. Todo mundo tinha medo de Dan Broderick. Ele era um verdadeiro carrasco das pessoas. Eu ouvi esse nome e as pessoas ficavam com medo dele. Tanto que quando que ela vai se divorciar dele, nenhum advogado quer bater de frente com ele, porque sabe que vai perder, sabe que é uma causa ganha. Tanto que o Dan Broderick, que é o Christian Slater, que na minha opinião fez uma atuação brilhante, falou do Dan Broderick que nunca perde um caso. E aí o que acontece? Eles vão lá, ele ganha a causa, consegue depois de 4 anos a guarda, a custódia total dos filhos, a guarda exclusiva deles. Ele consegue
deixa toda a grana acho que é num acordo bifurcado, alguma coisa assim, que ela só vai ganhar depois de um tempo. Ele vai receber o dinheiro do governo, de uma lei lá que ele conseguiu tirar proveito, vai conseguir se casar com a Linda Coquena, ainda que ele quer vender a casa que era deles antiga, continua morando na outra, acho que é na La Jolla, e vender a outra, o que deixa ela indignada, tanto que no começo ela ia colocar fogo e desiste. E aí, como ela está revoltada e não tem condições mentais, o que ela começa a fazer? Ela começa a ligar todo dia para a secretária eletrônica do Dan, xingar ele das coisas mais pesadas do mundo. Ele e, claro, a Linda Coquena, onde ela chama vários palavrões, várias coisas. Até que ela vai consultar com uma terapeuta e a terapeuta fala, olha, de vez você fica ligando para ele, porque ele era ligeiro, pessoal. Ele pegava todas as fitas de gravação secretária eletrônica, passava para a secretária dele, a secretária transcrevia todas as coisas e ele começou a fazer várias ordens de restrições. Por exemplo, se ele se aproximar na casa dele, ela tem que pagar $250. Acho que a cada palavra de xingamento é $100. Então imagine, pessoal, ela xingar o tempo inteiro. Ele catava as fitas, mandava para a secretária transcrevia. E aí ele descontava o dinheiro que ele pagava para ela, que ele pagava uma pensão porque ele achava que ela era gente boa, que ele tinha dó dela, porque ele achou que ela dependia dele, porque ela era uma verdadeira falida, etc. Isso daí foi verdadeiro amansar o burro dele, né? E aí ele foi pagando esse dinheiro e ele foi debitando, tanto que no final ela deve acho que mais de 700 mil, se eu não me engano, pessoal. Ela ganha 100 e poucos mil e fica devendo 700 mil pro Dan Brother, que devido a tantas restrições, descobre que vendem a casa, a primeira coisa que ela faz, ela pega o carro dela, acelera contra a própria casa do ex, só que os filhos dela estavam lá dentro, tanto que ele liga pra polícia e manda ela prender ela no manicômio por 3 dias. E aí a história vai desenvolvendo, ela vai perdendo cada vez mais a insanidade, vai ficando cada vez mais louca, principalmente que ela vai perdendo a noção da realidade. Ela recebe uma carta com várias coisas escritas sobre a Linda Coquena quando descobre que eles vão casar. Ela não lembra que ela tinha feito aquilo, e tem uma cena que é importante, mas na vida real não tem, porque a ficção é diferente da realidade. Ela fala, Ryan, eles têm um diálogo bonito, onde ele fala que ela é chamada de louca, ela é chamada de fera pela Linda, e ela fala toda hora, não, tem alguém gravando, tem alguém na ligação, e o moleque fala, não, você tá ficando louca. E é um diálogo importante porque no final ele gravou isso e transcreveu, e mais pra frente eu vou explicar porquê antes de terminar a análise, tá? Tá quase terminando, pessoal, não é tão longa assim. E bem simples de entender também o caso, principalmente que eu sempre estudo a história real com a fictícia. E aí a gente passa pro desfecho que ele casa com ela, a Linda casa com o Dan, só que eu acho que a Linda não era uma boa pessoa como aparentava, pelo menos é isso que eu acho, e algumas pessoas acham também. E a Beth começa a entrar em parafuso, porque ela não pode visitar os filhos, às vezes ela ia visitar na Páscoa, e graças ao Dan ele não deixava ela visitar, e ela foi perdendo a insanidade cada vez mais, ainda mais que as filhas foram pegando literalmente um ódio por ela, né, pessoal? Ela foi se tornando cada vez mais abandonada, tanto pelas amigas elitizadas, quanto por todo mundo. Os pais dela não davam a mínima para ela, tanto que mostra que quando que ela teve a primeira menstruação dela no colégio, a mãe entregou mods para ela com um negócio de prender, tipo, se vira aí minha filha, o problema é seu. Nunca protegeu ela contra o Dan, sempre deu moral pro Dan. E eu estudei por quê? Porque a Beth Ann foi criada para ela ser uma dona de casa, porque ela é de família irlandesa e italo-americana, e o do Dan irlandesa também. E aí eles queriam que ela se tornasse uma dona de casa, apenas uma dona de casa muito boa, essas coisas. E ela foi criada para isso, tá, pessoal? E exatamente isso foi o plano dos pais dela. E aí nunca apoiaram ela, e nem depois, quando acontece a maior tragédia. 7 meses depois que o Dan e a Linda se casam, depois que eles voltam da lua de mel, e parece que ela estava grávida de um filho, a Beth consegue roubar a chave da filha Tracy. Ela não sabia que ela rouba. O que ela decide fazer, pessoal? Ela compra uma arma, ela sabia atirar no colégio, que ela foi ensinada. Ela pega a arma, vai 5h30 da manhã na casa do Dan e da Linda, vai lá e mata os dois. Ela dá 5 tiros. Um acerta o Dan e um acerta a Linda.
parece que um no telefone, um no chão e outro na parede. E ela arranca o telefone logo após, só que aí ela se esconde na casa da filha dela e a filha liga para uma outra advogada e fala, acho que a melhor coisa a fazer no momento é você se entregar. Ela vai julgada, só que o caso dela tomou uma grande proporção porque muitas mulheres nessa época passavam por isso, onde que o marido podia fazer tudo o que queria, porque era advogado, porque era médico, porque tinha uma alta patente política, essas coisas, e denegrir a imagem das mulheres e fazer tudo o que queria com ela. E ela foi eu diria uma heroína para as mulheres se identificaram muito, tanto que mandavam carta para ela, mandavam presentes, e o Dan sempre conseguiu vetar tudo. Um cara famosão foi fazer uma entrevista com a Beth Ann, ele vetou porque ele falou, se você fizer isso, acaba com a sua carreira. Ou seja, o Dan mandava em tudo e todos, ele tinha um grande potencial de chantagear as pessoas, de tentar acabar com a vida delas. Tanto que quando ela mata ele, a primeira coisa que ela fala, eu não imaginava que o Dan Broderick bastaria uma bala apenas para matá-lo, para você ver o quanto ela ficou traumatizada por ele, porque ele fez a vida dela um verdadeiro inferno. Mas também contribuiu por ela ser muito narcisista, né, pessoal? Muito elitista, ficar pensando apenas na carreira dele, devia se focar na carreira dela. Mas como eu disse, tudo isso acontece o quê? Por que eu falei da parte do Ryan? Porque na parte do acordo do júri popular que vai avaliar se ela é culpada ou não dos crimes de ter matado a Linda e o Dan, o que acontece, devido a essa gravação, o júri meio se comove, consegue a parcela média de punição, que são 15 anos. Só que eu estudei isso, pessoal, eu acho que são duas parcelas de 16 anos, porque na vida real ela pegou 32 anos de cadeia, e lógico que ela está presa até hoje, né, pessoal? E aí acaba a série dessa forma, mostra que tudo que a Beth ouvia, na verdade, ela distorcia, por isso que eu falei que é importante a parte que ela pergunta pro Dan se ela tinha um caso com a Linda, ele fala que não, mas na verdade ele confessou, e outras situações que ela não se lembrava. E a série termina dessa forma, por isso que eu disse que não tem final feliz para sempre. Ela foi condenada por homicídio duplo e continua presa até hoje, pelo que eu vi. E aí ela tentou sair por bom comportamento, não conseguiu. E a série termina dessa forma. E agora vamos para a parte que eu gostei e o que eu não gostei. Eu gostei muito da série, achei ela bem viciante. As atuações de Amanda Peet e Christian Slater dispensam comentários. Christian Slater parece que ele tem o dom de fazer os caras canastrões, né? Os caras que você pega um ódio verdadeiro dele, não tem como gostar. Do Dan Broderick, ele era um verdadeiro carrasco, um verdadeiro chantagista, acabou com a vida de muitas pessoas para ser o que ele era, né? Tanto que ele acabou sendo punido com um tiro da própria ex-mulher. E também por tentar fazer da vida dela um inferno. Ele sugou a vida inteira dela, sugou toda a juventude dela. Quando ela ficou mais idosa, em torno de 40 e poucos anos, ele decidiu pegar uma novinha de 20 e poucos anos, né? O que muita gente faz. Uma magnata trai a mulher que tem 4, 5 filhos e decide ficar com a secretária de 20 e poucos anos porque ela é mais bonita, porque ela tem um corpo mais bonito hoje em dia. Só que se esquece do que tudo a ex-mulher se sacrificou para deixar ele naquele lugar. Ela sempre apoiou o Dan Broderick em todas as decisões dele. Tudo que ele dizia, ela fez de tudo para criar os filhos, pessoal. E isso deixa bem claro na série, mostra o quanto ela foi uma mãe coruja. Tudo bem que não justifica ela ter matado os dois, eu não estou querendo defender ninguém, mas nenhum dos dois está certo, né, pessoal? Então a minha nota final, devido a esses motivos, eu só não vou chegar na nota máxima, porque eu acho que faltou explicar um pouco melhor essa situação do tribunal, por que ficou 15 anos, ou se ficou dividido em duas parcelas de 16 anos, e eu não prestei muito atenção nos fatos disso. Por que que eles decidiram fazer a parte comovente do Ryan, se isso não tem na história real? Por que que não explicou muita coisa de acordo com o divórcio, né? A parte do narcisismo devia ter sido melhor retratado. E também porque a série, mesmo ela sendo um pouco viciante, tem uma parte que ela começa meio a cansar, né? Que são 8 episódios, quase de 45 minutos cada.
Só que ela tem um grande desfecho e eu gostei bastante. Portanto, a nota que eu dou para a série é 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Muito obrigado. Até a semana que vem. Até a próxima.